Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade tão rica, Senhor, de saber que essa reunião, Senhor, ela não acontece apenas aqui no Jardim Céu, Senhor, na casa dos teus céus. Essa reunião, ela é assistida dos céus. Nós temos um Deus que está disponível aos seus servos, disposto a falar, disposto a abençoar, disposto a mudar, a transformar, a preencher. O Senhor, Pai, nos ensina que nós devemos orar sempre, Senhor, através desta palavra. Fala, Senhor, primeiramente comigo e fala com as tuas servas, Senhor, que vieram aqui, não por vir, Senhor, mas para ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, e a voz mais maravilhosa, a voz de Deus. Louvado seja o teu nome, assim nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Nossa, irmã, né? Vou mais para frente aqui agora. Esse texto que nós lemos, eu tenho certeza que todas vocês conhecem esse texto. Então, nós vamos apenas trazer algumas coisas à nossa memória essa noite, para que você compreenda que Deus ele está falando com você, Ele está te convidando a ficar de joelhos diante dele, porque é de joelhos que o povo de Deus avança, é de joelhos que a gente conversa com Deus, é de joelhos que o Senhor ele traz resposta para as nossas almas. E esse texto, irmãos, o capítulo anterior, 17, no final, Jesus ele está falando sobre o fim dos tempos. E aí agora, quando ele chega no capítulo 18, nos primeiros versículos, ele vai falar sobre a importância de orar sempre e nunca desanimar. Por quê? Conforme o tempo do fim se aproxima, conforme a volta de Jesus está perto de acontecer, as coisas para nós cristãos vai ficando mais difícil. As dificuldades são maiores, os problemas parecem que são maiores, o desânimo que bate à porta, as crises, os ataques, os reveses, e muitas vezes o desânimo, porque a luta ela vai se intensificando cada vez mais. A gente não pode esquecer que lá em Apocalipse capítulo 12, quando a Bíblia narra que o diabo ele foi expulso dos céus, os anjos disseram: ai de ti, ó terra, porque o diabo foi lançado até vocês com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, se na ocasião ele já sabia que ele tinha pouco tempo, imagina agora. Então a nossa luta ela é constante, ela está se tornando cada vez mais intensa. Só que Jesus ele está dizendo assim: mesmo que a luta se intensifique, mesmo que a dificuldade bata a porta, mesmo que às vezes parece que as coisas não estão acontecendo, ou até mesmo que as orações de vocês não estão sendo escutadas, orem sempre e nunca desanimem. E aí ele vai trazer uma parábola para nos ensinar sobre o dever da oração. E ele vai dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é um pai que ele ouve, e no tempo certo ele dá a resposta para as nossas orações. Porque ele diz que tinha uma cidade, e naquela cidade tinha um homem que não temia a Deus, e não respeitava ninguém. Então quando a Bíblia diz que é um homem que ele não teme a Deus, não é que ele apenas não serve ao Senhor, não é que ele apenas seja um ateu, mas é que ele se opõe a Deus, ele desrespeita a Deus, ele é contrário a Deus, ou seja, Deus é justiça, e esse juiz, por ele não temer ao Senhor, e por ele ser contra Deus, a Bíblia diz que ele é um juiz injusto, então ele é contrário a Deus e contrário à vontade de Deus, que são as nossas lutas nos dias de hoje. Nós temos aquele que é contra nós, mas a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse homem, ele está nessa cidade, e ali tem uma mulher também. Ele diz, tem um homem que ele não teme a Deus, ele se opõe às obras do Senhor, ele se opõe à vontade de Deus, mas nessa cidade também tem uma mulher viúva, uma mulher dependente de Deus, ou seja, Deus ele sabe do seu povo, ele conhece o seu povo, ele sabe das necessidades do seu povo.
E a Bíblia diz que aquela mulher, ela estava indo todos os dias até aquele juiz, falando assim: juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Entenda, irmãos, irmãs, quando a gente vê adversário, não é alguém que ele simplesmente não gosta de você, mas ele se opõe a você, ele luta contra você, ele está ali numa causa cerrada. Nós sabemos que uma viúva, na época, ela não tinha quem pudesse ajudar. Uma mulher sem marido, sem filhos, era uma mulher que tinha dias extremamente difíceis, completamente dependente de Deus. E ela está indo até aquele juiz, ela tem uma causa, e a causa dela é legítima. Ou seja, nós também temos causas diante do Senhor. Você tem causas diante de Deus. Eu também tenho as minhas causas diante de Deus. Sejam elas quais forem, nós oramos ao Senhor. É para Deus abençoar, é para Deus preparar uma casa, para Deus preparar os estudos, para Deus abrir uma porta. Nós temos as nossas causas diante do Senhor que são legítimas, mas há uma luta contra nós. Há uma guerra nas regiões celestiais. Não se esqueça de Daniel, que orou 21 dias esperando a resposta de Deus. E aquela mulher, ela ia de maneira insistente, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. E conforme o tempo passa, a luta dela se torna cada vez mais intensa, e o adversário vai ganhando cada vez mais a luta, vai ganhando mais território. Só que por mais que ele avance, e por mais que pareça que está demorando, Deus sentado no seu trono, os olhos dele estão sobre nós. Glória a Deus. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus. O Senhor vê a nossa luta, Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa alma. O Senhor, Ele não se esquece de nós. Por isso Ele está dizendo assim: filha minha, não deixe de orar, não deixe de acreditar no que eu coloquei no seu coração, dos propósitos que eu tenho, dos projetos que eu tenho, dos planos que eu tenho. Não deixe de orar pela minha vontade sobre a tua vida. Eu sou o Deus que restauro, eu sou o Deus que curo, eu sou o Deus que abençoo, eu sou o Deus que faço todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E Ele está dizendo: não desista de orar. É para isso que nós estamos aqui. Nós viemos aqui essa noite guerrear, irmãos. Aleluia. Nós não viemos aqui simplesmente encostar a cabeça no banco e lançar palavras ao vento, ao léu. Nós não viemos aqui para agradar os pastores. Nós não viemos aqui para dizer que nós somos melhores do que alguém. Não, nós somos falhos, pecadores. Mas nós viemos aqui essa noite porque Deus está aqui e porque Ele está ouvindo as nossas orações. Aleluia. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos justos. Aleluia, e os seus ouvidos estão inclinados às suas orações. Eu creio, aleluia. O Senhor quer ouvir a nossa voz. Meu Deus, aleluia. E aquela mulher insistindo, dizendo: julga a minha causa. E aquele homem, ele falou: eu vou julgar a causa dela, porque eu não temo a Deus, eu não respeito ninguém, mas se eu não julgar a causa dessa mulher, ela vai ficar vindo aqui todos os dias me importunar, essa mulher não vai me dar paz. E aí Jesus, ele vai dizer assim, ó, no verso 5, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz injusto e iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Louvado seja. O Senhor, ele vai fazer uma comparação, ele vai dizer, o juiz era injusto, ele não temia a Deus, ele não respeitava ninguém, e por um tempo ele ficou alheio, ele não ligou para a causa daquela mulher, mas por tanto aquela mulher insistir, ele decidiu fazer justiça por aquela mulher. E aí ele disse: e o pai de vocês, quem dirá Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Louvado
Deus. Deus escolheu você, você é filha de Deus. Aleluia. Deus te resgatou, Deus te salvou por amor, Deus cuidou de você, deu família, Deus te dá tudo, Ele cuida, Ele provê, Ele abençoa, Ele é contigo e será o mesmo que Ele não vai ouvir a sua e a minha oração. Meu Deus. Será mesmo, Ele? Qual é o pai que ouve o pedido do seu filho e vai fechar os ouvidos para o seu filho? Meu Deus. Eu jamais fecharia os ouvidos para os pedidos da minha filha. Eu iria conversar, entender, tentar ajudá-la. Quem dirá o nosso Pai que está no céu, aquele que deu Cristo por você, aquele que te deu a vida eterna, será mesmo que Ele não vai ouvir e responder a sua oração? Meu Deus. Será que Deus Ele vai fingir que você não existe, irá virar as costas para você? Pelo contrário, Ele diz: pode insistir, pode orar, por mais que pareça demorado, tardio, por mais que pareça que as orações não estão subindo, eu, Deus, estou ouvindo. E Deus, Jesus, Ele está dizendo que depressa o Senhor fará justiça por nós. Glória a Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim, irmãos: tenho tempo para eu agir na vida de vocês. Aleluia. E por mais que no tempo de vocês possa parecer que eu estou demorando, no meu tempo, Deus, porque eu sou o dono do tempo, eu estou agindo depressa na vida de vocês. Aleluia. Porque eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor fará justiça depressa, prontamente o Senhor virá socorrer, porque o Senhor é um escape, o Senhor abre caminhos no deserto, o Senhor prepara rios de águas vivas para nós. O Senhor sempre tem uma resposta para a sua e para a minha oração. Aleluia. E no tempo dele Ele vai agir. E sabe quando é o tempo do Senhor? É o melhor tempo para nós. É o tempo de pressa. Aleluia, louvado seja Deus. E para a gente encerrar, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus bendito. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Aleluia. O tempo ele vai se intensificar, as lutas vão aumentar e as dificuldades também. E sabe o que vai acontecer, Maria? Muitos irão desistir. Muitos vão desistir dos planos da faculdade, muitos vão desistir dos seus sonhos, muitos vão desistir dos projetos, dos propósitos, muitos vão desistir do casamento, do ministério, muitos vão desistir de sonhar e orar. Por quê? Porque para nós parece que Deus está demorando. Nós vamos dizer: mas está demorando tanto. Talvez o melhor caminho é desistir. Talvez Deus esqueceu de mim. Talvez Deus não vai responder. Só que Deus está dizendo: Ele vai responder sim. No tempo certo Ele virá para a justiça. Só que quando Ele vier, ou seja, quando Jesus voltar, Ele ainda irá encontrar pessoas que oram. Quando chegar o grande dia, quando o Filho de Deus ascender nos céus, como Ele vai encontrar você? Como Ele irá me encontrar? E quando Ele diz: será que eu vou encontrar os meus filhos orando? Ele está dizendo assim: será que os meus filhos ainda crerão em mim? Será que os meus filhos ainda crerão na minha palavra? Será que eles estarão aguardando ansiosamente? Porque quando eu me dobro para orar, porque eu acredito que há um Deus do céu que ouve as minhas orações, e eu estou orando a um Deus que prometeu que irá voltar para me buscar. Então até que esse dia chegue, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Até que eu entre na terra prometida, assim como Caleb, eu estarei fiel, firme, crendo que o Senhor me prometeu uma herança, e eu irei receber. Passe o tempo que for, pode passar 10, 15, 20, 30 anos, no tempo de Deus irá se cumprir. E
que nós vamos herdar a terra prometida. creio. E Jesus irá voltar, e quando Ele voltar, Ele quer te encontrar de joelhos, orando, confiando nele. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.